Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um episódio do Natureza Mestra Cast. Bom, nosso podcast aqui, onde eu venho para trazer realmente assuntos do meu conhecimento, um pouco, de tudo aquilo que eu tenho conhecimento dentro dessa minha jornada dentro do xamanismo, dentro da espiritualidade, né, dentro de toda essa maestria que a natureza nos traz, porque ela é a verdadeira mestra, né? A natureza, e quando a gente fala de natureza, a gente não está falando, tá, somente dessa natureza externa que a gente vê por aí. De falar natureza, a gente pensa nas árvores, nas plantas, nos animais, né, nas pedras, enfim. Mas não é só isso, tem muito além do que isso quando a gente fala de natureza. Então tem a natureza que a gente não vê, que a gente não percebe, como a natureza, digamos assim, né, etérica, espiritual, o que está por trás. Pra vocês terem uma ideia, eu estou estudando um pouco sobre fitoenergética. Olha só que interessante, né? E o que é fitoenergética? É uma energia sutil, digamos assim, poderosíssima, que é encontrada nas plantas e que nos cura dentro de um âmbito muito mais sutil, onde quando essas energias são despertadas nas plantas, elas nos ajudam a nos curar. Então significa que só eu comer as plantas resolve? Aí é que tá, dentro desse estudo disse que não é só simplesmente ir lá comer ou fazer um chazinho, você tem que despertar essa energia, né? Porque ela tá meio apagadinha, ela tá meio que, como é que eu vou dizer assim, escondida, mediante a forma como o ser humano como um todo foi tratando a natureza. Essa energia meio que se escondeu, então você tem que despertar ela, né, nesse sentido. E isso a gente não vê falando por aí, né? A gente não enxerga essa energia, não é qualquer um que vai enxergar. Isso não é qualquer um que vai saber que existe. Então a gente fala de natureza, a gente não está falando só daquilo que a gente vê. A gente está falando da natureza como o natural que existe em tudo. Em tudo. Então a gente fala dos planetas, a gente fala, né, de N coisas. Essa é a verdade. Mas hoje o tema aqui será esse tema que eu já venho querendo trazer há muito tempo, que é sobre as medicinas da floresta. Então, pessoal, vou tomar uma água aqui que é muito importante e vamos que vamos. Eu venho trazer esse tema, medicina da floresta, que é um tema que eu venho querendo abordar há muito tempo, justamente mediante aos meus estudos. Então antes de eu começar a falar sobre as medicinas da floresta, vamos esclarecer alguns pontos aqui. Primeiro ponto, eu estou falando das medicinas da floresta, que são as medicinas que eu tenho, digamos assim, um maior contato, que eu tenho um maior conhecimento, tá? Dentro de todas as medicinas xamânicas que existem. Tá? Existem muitas medicinas xamânicas de diversos tipos e gêneros que você possa imaginar. Então, por exemplo, a gente tem o bufô, que vem da resina de um sapo lá do México. A gente tem a jurema, que vem de um cacto, a chuma, que vem de um cacto. A gente tem cogumelos, né, que são chamados muitas vezes cogumelos mágicos, enfim. E então são diversos que foram utilizados, ainda são por nossos ancestrais para se expandir a consciência, para se conectar com o mundo espiritual durante muito tempo, certo? Então a gente tem N. Eu não tenho conhecimento da maioria, e muito menos eu tenho profundidade para falar. Então, dentro dos que eu tenho profundidade são as medicinas da floresta. E aí você pode perguntar assim, qual é a diferença então das medicinas da floresta para outras medicinas e tal? Cara, a definição de medicinas da floresta é pura e simplesmente aquelas medicinas que vêm
da floresta amazônica. Então todas as medicinas que são advêm da floresta amazônica, que tem o seu, digamos assim, o seu nascimento ali, seja em qual região foi, se ela foi, porque a gente tem que lembrar que a floresta amazônica, ela não se resume só à Amazônia, ela pega uma grande parte ali do, acho que noroeste do país, onde a gente tem ali diversos países e diversas culturas, e culturas que são antigas, inclusive, como os astecas, né, os maias. Não, acho que os maias são do México, agora eu estou na dúvida, mas a gente tem ali, né, culturas que são bem antigas, que pega ali o Peru, que pega essa região Chile, se eu não me engano também, e tá tudo ali dentro da floresta amazônica, onde a gente vai ter muito fortemente o Peru, e claro, as culturas indígenas. Da onde veio isso? Veio das culturas indígenas que a gente tem aqui no Brasil, veio do Peru. Há discussões muito grandes sobre isso. Eu acho que não vale a pena entrar nesse mérito de da onde surgiu essas medicinas, se foi dos indígenas, se foi dos indígenas brasileiros, se foi de outro país, se não foi. Eu acho que a questão não é essa. Aqui dentro da nossa discussão de hoje, dentro do que eu venho trazer aqui hoje para vocês. O que a gente precisa saber? Que vem dessa região da floresta amazônica. Então, são nativos da floresta amazônica, ou pelo menos se expandiu muito, porque, por exemplo, né? Então a gente tem aí quais são as principais medicinas. Vamos começar a apresentar as medicinas, né, para a gente poder aprofundar melhor sobre isso. Então a gente tem a principal e mais conhecida medicina da floresta, que é a ayahuasca. Também conhecida, assim, a medicina da ayahuasca, ela é conhecida por diversos nomes. E um deles, que também é muito conhecido, é o daime. Tem toda uma história de por que é chamado de daime, ayahuasca, huasca, e tem os nomes indígenas também, não vou saber todos, porque é aquela história que a gente sabe, né? Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo, você não sabe tudo, então eu sei aquilo que dentro dos meus conhecimentos são pertinentes para que eu possa repassar para vocês dentro do meu ponto de vista. Mas é válido você conhecer e entender o que é a ayahuasca, para que ela serve, como é que se consagra com segurança, né, que é muito importante, do que quais são os nomes da ayahuasca, qual é o nome indígena da ayahuasca, de onde surgiu e etc. Esse é meu ponto de vista. Como para mim isso não é muito importante, eu deixo para outras pessoas, porque existem outras pessoas que pesquisam isso, e eu acho que é bom, é extraordinário, mas não vem ao meu caso aqui passar isso para vocês. Compartilhar isso, né? Meu ponto de vista dentro dos meus estudos, o que é mais importante são outras coisas, é isso que eu quero passar. Então a gente tem a ayahuasca, que é a mais conhecida, mais famosa. A gente tem o rapé, que também é um dos mais conhecidos. A gente tem a sananga, ela é um pouco conhecida, mas talvez não tanto quanto o rapé e quanto a ayahuasca. E a gente tem também o cambô. O cambô talvez seja um dos menos conhecidos, porque é um que dificilmente você vai ver por aí, você vai ouvir falar. Pelo menos dentro da minha experiência, eu tô só... Tá? Eu falo com toda humildade, eu tô só há 5 anos dentro desse meio xamânico. 5, 6 anos por aí é muito pouco, tá? Eu conheço pessoas que estão muito mais tempo, que conhecem há muito mais tempo, têm aprofundamentos muito maiores. Então, um bom exemplo disso é que, por exemplo, eu nunca fui para a Amazônia, dentro de uma aldeia indígena, me aprofundar nesses estudos. Conheço gente que já foi, e essas pessoas com certeza têm mais mérito que eu. Agora eu tenho experiência e conhecimento suficiente para passar o básico, que é o que eu venho fazer aqui, certo? O básico, porque nisso eu tenho experiência, eu tenho conhecimento, porque é aquela história, né? Algumas coisas a gente aprende na experiência, outras, que esse é o meu ponto de vista o mais inteligente, é você aprender com a experiência das outras pessoas. Então tem que ter um mínimo de experiência,
prática, tem que ter um mínimo de experiência vivida e, claro, você se abrir para aprender. O que eu quero dizer com isso? Que apesar de eu ter só uns 5 anos aí dentro dos conhecimentos das medicinas da floresta, eu estou muito à frente de, por exemplo, quem só consagrou 1, 2 vezes e acha que está pronto para fazer cerimônia e dar ayahuasca para outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque sim, eu conheço pessoas que fazem isso. Ela consagra 1 vez, ela acha muito bom porque e aí já quer abrir centro xamânico, já quer reunir os coleguinhas, comprar uma ayahuasca que infelizmente é vendido na internet aí à torta direito e dar para as pessoas sem nem ao menos ter uma noção mínima do que são essas medicinas. Então, mediante a esses meus conhecimentos, eu venho compartilhar um pouco aqui com vocês, que é um conhecimento não somente de, digamos assim, uns 5, 6 anos de caminhada, como também, né, eu faço parte, então, de um centro, de uma escola xamânica, né, melhor dizendo, eu ia falar centro xamânico, mas é uma escola xamânica onde se trabalha a medicina da ayahuasca, onde a gente aprende muito sobre as medicinas da floresta e a gente também expande muito a consciência dentro dessas medicinas. Então a gente aprende com a experiência dos nossos mentores, né, principalmente do nosso maior mentor lá dentro, como também a gente aprende mediante as nossas experiências, porque a gente consagra muito as medicinas, certo? Eu consagrei muito, hoje eu reduzi bastante. E por que eu estou falando tudo isso? Bom, vamos começar a entender. Então a gente entendeu quais são as medicinas da floresta, certo? Por quê? Porque você pode estar se perguntando, mas o cogumelo, né, o famoso Psicosyllabis, por exemplo, não é da floresta? Que eu saiba, não. Ele é uma medicina xamânica que, como toda e qualquer medicina xamânica, é muito importante a gente consagrar com quem sabe o que está fazendo, até para nos orientar, certo? Para que a gente, digamos assim, não perca o controle, não saia do controle, não abra portais que não precisam ser abertos, né? Mas, então, não é da floresta, até onde eu sei, porque não advém da floresta amazônica. Aí você pergunta a Jurema, que eu saiba, a Jurema também não vem da floresta, ela vem da Bahia, ela vem do sertão, mais dessa região. É outro tipo de vegetação, é outro tipo de biosfera, né? Enfim, então não vem da floresta amazônica. Aí você pergunta o Achuma, que eu saiba, o Achuma ele vem da América do Norte, então é outra região, não é a floresta amazônica, que também vem de uma região mais desértica, afinal é um cacto, né? Cactos que eu saiba não dá em floresta. Também temos aí, por exemplo, aí você pode perguntar, o bufô, já ouvi falar, tudo mais, o bufô vem do México, não vem da floresta amazônica. Então a gente tem que olhar para isso para que a gente possa compreender, senão a gente coloca todas as medicinas xamânicas numa mesma caixinha. Então assim, aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre o rapé, inclusive eu tenho um curso sobre o rapé, porque o rapé é uma medicina que a gente pode estar consagrando em casa, com tranquilidade, com segurança. Eu tenho um vídeo falando sobre sananga, eu tenho um vídeo falando até sobre o cambô, eu posso estar colocando o link aqui embaixo para vocês, para facilitar, mas eu não tenho sobre a ayahuasca, porque a ayahuasca ela é muito mais delicada da gente estar comentando. Ela merece um grande cuidado, porque não é qualquer coisa, certo? Então, mediante tudo isso, a gente começa a falar dela, da ayahuasca, que eu acho que é a medicina chefe. Ou eu posso estar passando rapidamente pelas outras para a gente chegar na ayahuasca e daí a gente parte um pouco mais de profundidade dentro dessa medicina, porque ela requer muito cuidado na hora de a gente falar sobre ela, porque é muito fácil e simples muitas vezes eu chegar aqui e falar para vocês, gente, consagra a ayahuasca, é muito bom. E não é só isso. Se eu falo algo assim, por exemplo, pode ter pessoas que vão, está falando de que consagrar, eu acho que é muito bom, legal,
pô, deixa eu pesquisar aqui. Aí você vai encontrar, por exemplo, né? Eu não sei, eu nunca pesquisei. Mas deve ter. Acho que já me falaram que tem. Você vai lá no Mercado Livre, pesquisa Ayahuasca, você encontra Ayahuasca vendendo e você vai lá e toma. E aí você não faz ideia do que é, você não faz ideia de como que bebe, como é que consagra, como é que se utiliza. Aí você vai lá e bebe meia garrafa, o que eu acho muito difícil, né? Porque tem um gosto. O gosto não é muito bom. Mas pode acontecer. E aí você expande de uma forma muito grande que você não sabe nem o que está acontecendo, você perde o controle. E aí? Ah, mas eu vi lá no canal do cara que era bom. Entende por que a ayahuasca é muito delicado a gente estar falando? E eu acho que os materiais que a gente tem na internet são materiais muito falhos nesse sentido, porque não orienta. E a intenção é orientar. Então, resumidamente, né? O Cambô, então eu vou começar de trás para frente para a gente chegar na ayahuasca. O Cambô é conhecido como a vacina do sapo. Então o que é isso? Tem um sapo específico na Amazônia, onde eles tiram a resina desse sapo. Tem que saber fazer, tem que conhecer qual é o sapo, tem que coisa. Por quê? Porque tem um sapo parecido, que é a resina desse sapo, que não é o Cambô, mas é parecido. Ele mata com taquicardia, se eu não me engano. Então tem que saber muito bem fazer, tem que saber com quem você faz. Por quê? Por que saber com quem você faz? Gente, vamos entender uma coisa. O indígena que está dentro da floresta amazônica, que ele está naquele meio, primeiro que os ancestrais dele já têm esse DNA com essas medicinas. Segundo, ele está ali no meio daquelas medicinas e a par dessas medicinas desde que eles são crianças. Eles começam a tomar isso desde pequenininhos. Então eles já estão acostumados. A gente que não tem sequer conhecimento, a gente não tem o mesmo DNA, a gente não tem a mesma resistência. Então, só que o que acontece muitas vezes? Tem uns indígenas ali passando Cambô, vou lá. Eles vão te olhar da mesma forma que eles olham pro pessoal da tribo deles. Eles não vão olhar com o olhar de que tipo assim, mano, se eu der a mais, a pessoa pode morrer. E já acontece. E normalmente, tá? E esse é que é o maior ponto. Se você morre porque você foi lá tomar uma medicina indígena, o problema é teu. No sentido de que eles não vão ser responsabilizados. Porque você que foi lá se enfiar na cultura deles. É mais ou menos por aí, tá? Dessa forma, a gente tem que saber, ou seja, buscar quem conheça e que saiba aplicar em pessoas que a gente chama de pessoas brancas, entre aspas, né? Mas vamos botar assim, pessoas da civilização. Que não seria bem esse nome também, mas pessoas da cidade. Melhor falando, pessoas da cidade, que tem outro estilo de vida, completamente diferente. Então tem que saber aplicar em pessoas da cidade, senão pode exagerar na dose, certo? Então é muito importante. Então, uma vacina que é tirado no vídeo eu falo mais profundamente, tá? Mas é tirado um pedacinho da sua pele para que possa ser aplicada a resina, ela entrar e aí começa a, digamos assim, resetar o seu sistema imunológico. E aí pode acontecer ou não limpeza física, né? Eu sempre falo que essas medicinas não são medicinas de limpeza, elas são medicinas de expansão, elas são medicinas de cura, elas são medicinas de transformação. Pode acontecer a limpeza, mas não é obrigatório. Por quê? Porque tem gente que acha que tem que limpar. Então se eu tomei a vacina do Cambô, eu tenho que vomitar, eu tenho que... Não tem que nada. Às vezes a limpeza ela é muito mais sutil. Às vezes, e esse é que é o ponto, às vezes essa transformação, essa transmutação é muito mais sutil. Então não tem que nada. Fique tranquilo, caso você vá, receba 3 pontinhos de Cambô, por exemplo, e não limpe. Não faça a limpeza, não é obrigatório, né? Mas para quem acha, esse é que é o ponto, né? Para quem acha que é obrigatório,
quando recebe e não faz limpeza, ela acha que não surtiu efeito. Ou ela vai ter uma limpeza muitas vezes desnecessária, criada pelo inconsciente dela, para que possa validar aquela cura, aquela transformação. Então, por isso que eu gosto de deixar bem claro que não é uma medicina de limpeza, mas pode ocorrer, certo? Então, a gente tem a sananga, que é um colírio que a gente passa nos olhos, que auxilia, tá, a abrir o terceiro olho e também auxilia a abrir o chakra cardíaco, ou seja, o coração. É uma medicina que arde, então você vai sentir uma grande ardência no olho, e isso faz parte da medicina, faz parte de como você consagra tudo mais, inclusive para você abrir o seu chakra cardíaco, né? Tem umas que são bem fraquinhas, você quase não sente ardência, mas sendo bem sincero, são medicinas que essas que não arde tanto, elas, meu ponto de vista, não fazem tanto efeito, né? Agora, não precisa arder de cair os olhos, tá? Não precisa. Tem umas que são bem fortes também, que misericórdia, parece que seu olho vai derreter. Enfim, então é um colírio, ajuda. E também ajuda a tratar diversas doenças do globo ocular, das vistas, etc, né? Então, fica a dica para quem quiser conhecer essas medicinas. A gente tem o rapé. Eu tenho um curso do rapé, se chama Sagrada Medicina do Rapé. Tem o link, em todos os meus vídeos tem o link. Por quê? Porque é uma medicina que não dá para eu explicar aqui em poucos minutos. Mas ela basicamente é um pó que você sopra nas narinas, que normalmente é feita à base de tabaco, normalmente, tá? Principalmente as que vêm da floresta amazônica, do lado do Brasil. Vamos colocar assim. Por quê? Porque quando a gente vai para o Chile, quando a gente vai para o Peru, para esses países, a gente encontra outras plantas que não tem no Brasil. Como, por exemplo, no Peru, muito conhecido, muito utilizado, a gente tem a folha da coca. E tem algumas plantas que são semelhantes à coca. Eu não vou lembrar o nome, me falaram uma vez, e eu estava no meio de uma cerimônia. Cara, não tem como lembrar, mas uma vez eu passei um rapé que não era feita à base de tabaco, me avisaram depois, era feito de uma planta que era prima da coca, e misericórdia, assim, misericórdia no sentido de que, nossa, foi muito forte, algo que eu não estava acostumado, ninguém, não me avisaram que vai ser feito, e assim, é aquilo que a gente não conhece, é importante que a gente tenha alguém que conheça para a gente poder estar fazendo, porque tem que ser com segurança, né? Eu achei que eu ia morrer, porque meu coração acelerou muito, e assim, parecia que o negócio foi bem intenso. Então eu aconselho vamos experimentar, é bom se certificar que o rapé é a base de tabaco ou sem tabaco. Tem alguns poucos que ele não é feito de tabaco e não é feito também à base de outras plantas, certo? Mas normalmente é isso que eu tô falando, sabe? São medicinas mais, por exemplo, peruanas, elas são diferentes. Acho que até a ayahuasca peruana, ela é diferente, ela deve ter alguma coisa ali na base dela que não só o que tem na indígena brasileira. Mas enfim, né? Então o rapé é um pó que você sopra no nariz, você mesmo pode soprar no seu nariz ou alguém soprar no seu nariz. E auxilia na expansão da consciência. Há muitas pessoas que têm uma conexão muito forte a partir da medicina do rapé, né? É possível e tudo mais, porém o rapé ele não vai te dar uma expansão como a da ayahuasca. Existe um rapé que nem é considerado rapé, algumas pessoas não consideram rapé, outras consideram, que é o iopo.
Ele é a base de uma semente chamada iopo, que tem DMT, e um DMT muito mais elevado do que uma ayahuasca, por exemplo, acho que é 5 vezes mais, alguma coisa assim, é muito forte, e tem que saber passar, saber utilizar, não se deve misturar com a ayahuasca, porque senão você entra numa força muito grande e perde seu controle. Então por isso que eu tô falando, é muito importante ter essas informações e você saber fazer as coisas, pelo menos com quem já tem experiência, para não fazer besteira, tá? Então vamos chegar agora a ela, que é a ayahuasca, a mais famosa medicina da floresta. Muitas pessoas já ouviram falar, mesmo que muitas vezes através de algum noticiário ruim. Eu confesso para vocês, isso eu confesso, eu não tenho vergonha de confessar, que durante muito tempo eu achava que a ayahuasca era droga. É assim, né? Dentro da ciência, dentro da neurociência, tudo o que mexe, o que dá alteração ao sistema nervoso é considerado uma droga. Então, remédios, etc., são considerados uma droga. Então, de uma certa forma, também não estava tão errado. Mas eu achava que era uma droga como algo negativo, dentro de um viés negativo, dentro de algo que realmente fizesse mal. Olha só. Por um lado, tá? E esse é que é o maior ponto. Ela não é uma droga, ela é uma medicina, ela não é um alucinógeno, ela é um enteógeno. Nossa, você tá falando umas coisas assim complicadas, porque eu não tô entendendo a diferença. Ela vai trazer, a gente vai expandir a consciência, então ela é uma medicina de expansão de consciência, onde você vai expandir. A partir do momento que você expande a consciência, você expande todos os seus sentidos, principalmente os sentidos mais apurados que você tem, às vezes até os que você não tem tanto apurado. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem mais visual, eu vejo coisas que outras pessoas não veem, e aí eu consagro a ayahuasca, eu começo a ver tudo de olho aberto, eu começo a ver outras pessoas desencarnadas, eu começo a ver mandalas, eu começo a ver muita coisa, tudo de olho aberto. Se eu sou uma pessoa mais auditiva, ou seja, eu ouço, de vez em quando eu ouço mais vozes, uns negócios assim, eu vou ouvir muito mais, eu vou começar a ouvir um monte de coisa. Se eu sou uma pessoa mais sinestésica, eu vou sentir mais. E normalmente as pessoas sinestésicas, elas são as que se mexem muito. É como se fossem incorporações, mas não exatamente. Não exatamente, mas elas se mexem muito. Por quê? Porque a gente está falando de sentir, e é como se fosse uma linguagem, né? Eu pelo menos vejo dessa forma, porque eu sou sinestésico. Então vai expandir todos os nossos sentidos, daquilo que a gente não vê normalmente no nosso dia a dia, daquilo que a gente não tem percepção no nosso dia a dia. Sendo assim, claro, a intenção da ayahuasca é que você expanda e vá expandindo cada vez mais dentro de uma disciplina. Como assim disciplina? Não vou dizer controle, porque não tem como controlar a medicina, não somos nós que controlamos, é a espiritualidade. Mas assim, não é para você perder o controle sobre você. Ou seja, não é simplesmente eu tomo a medicina como se eu estivesse tomando outras coisas e eu perco a memória e eu viro um barco sem capitão, né? Como se fosse isso, um navio sem capitão, e aí qualquer um toma conta. Porque quando qualquer um toma conta, pode ser, sim, meus guias e pessoas boas, né, entidades positivas, como também pode ser negativa, como eu já vi acontecer, entidades negativas. Então não é legal. A gente tá ali presente, não é para perder a consciência, é expandir a consciência. Olha só que diferença muito grande. Então eu tenho que saber fazer. Primeiro ponto, eu tenho que saber se eu posso
Porque existem pessoas que não podem consagrar a medicina da ayahuasca pura e simplesmente por algumas questões, inclusive uma questão de segurança. Por quê? Porque ela pode ter algum problema psicológico que depois se torna irreversível. E quem responde a isso, né? Esse é que é o ponto. Então, se uma pessoa, ela, digamos assim, ela está sã, ela está não necessariamente 100% sã, ela tem umas questões, por exemplo, de esquizofrenia, mas é algo que assim, ela consegue ter uma vida, digamos, entre aspas, normal, ela consegue viver. E aí ela toma uma medicina que passa do ponto de alguma forma, e aí ela começa a ficar de uma forma descontrolada, ou seja, ela perde essa capacidade de conseguir viver a vida dela, ela passa a depender de outras pessoas e dá problema para outras pessoas. Quem responde a isso, né? Então, aquela pessoa que foi lá tomar sem saber que não podia, que não deveria, entende o que eu estou falando? Então, quem conduz, quem está por trás, quem faz parte de centros xamânicos, elas têm que ter um cuidado muito grande, e normalmente elas têm, né? A maioria tem, tá? Então, é muito isso, a gente tem que saber primeiro se a gente pode, para que não haja, né, depois um problema irreversível. Segundo ponto, é a gente saber qual ayahuasca a gente está tomando, porque existem muitas dosagens no sentido da quantidade de elementos químicos que possui ali. Porque na verdade a ayahuasca ela é formada por uma planta que é chamada de rainha e um cipó. É uma folha e um cipó e água. É só isso. Só que dependendo da quantidade que eu coloco de cipó, ou a quantidade de folha, ou a quantidade de água, eu tenho graduações diferentes. Então eu tenho da graduação, por exemplo, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, até, sei lá, 15:1. Eu já vi 15:1, eu já vi 20:1, né? Você tem graduações muito maiores. E aí, qual é a diferença? É que as graduações, quanto maior a graduação, obviamente menor a dosagem. Não é qualquer um que toma uma graduação muito forte. Você tem que ter um preparo para isso, senão dá ruim. E aí, você sabe qual é a graduação da ayahuasca? Você sabe quanto que você pode tomar? E aí, isso é um ponto muito interessante quando você vai, por exemplo, de um lugar para outro. Então, por exemplo, eu já vi lugares que a gente aqui toma um copo cheio, copo de requeijão cheio. Aí você vai tomar, eu acho que é uma graduação 1:1, por exemplo, muito rala, que você precisa de muita ayahuasca para sentir algum efeito. Aí você vai num outro lugar que você toma, você pega um copo de cafezinho, você toma só um pouquinho. Não chega nem a metade do copo de café. E você entra numa força absurda, né? Você expande de uma forma muito grande. Então, para vocês entenderem aqui, a gente chama de força justamente quando a gente expande. Quanto mais a gente expande, mais na força a gente está. Então, você expande de uma forma muito grande. Por quê? Porque é uma dosagem maior, é uma graduação maior. Então, quanto maior a graduação, menor a dosagem. Se você não sabe, aí qual é o problema das pessoas? Sai de um lugar, vai para outro, olha assim, não, porque eu tomo um copo cheio. Meu querido, respeita aquela pessoa que está te dando a ayahuasca, porque ela conhece a ayahuasca que ela está dando. Se ela está te dando pouco, é porque ela sabe que é uma ayahuasca muito forte. Primeiro ponto. Segundo, que ela não te conhece. Então, vai devagar. Tenha humildade, tenha esse ponto aí de saber, né, que cada lugar é diferente. Não é a mesma ayahuasca para todos os lugares, a mesma graduação, a mesma coisa. Não é como, digamos assim, sei lá,
alguma coisa que você sabe que é um padrão para tudo. Até mesmo se a gente for parar para pensar em questão de, por exemplo, bebida alcoólica, não estou comparando a ayahuasca com bebida. Nossa, a vez que eu fiz uma comparação assim que não foi nem comparando um com o outro, mas uma questão de um para outro, eu quase me mataram. Mas, por exemplo, se você pega uma cerveja, ela tem ali uma porcentagem de álcool, tá? Então, normalmente a cerveja ela vai ter tantos por cento de álcool. Um uísque tem tantos por cento, uma vodka tem tantos por cento. Então, você sabe que se eu pegar uma vodka aqui e uma vodka lá na Rússia, provavelmente vai ter ali a mesma, né, quantidade, a mesma dosagem. É diferente. Se eu pego uma ayahuasca aqui e pego ali num outro centro xamânico, é completamente diferente, né? A não ser que venha do mesmo distribuidor. Ainda assim, podem ser graduações diferentes. Pois bem, então isso que a gente precisa entender. Sempre que a gente for consagrar ayahuasca, então a gente precisa ir num lugar, num centro xamânico, num lugar específico, enfim, aonde você for consagrar a medicina. Não necessariamente precisa ser num centro xamânico. A gente tem, por exemplo, Daime, não é centro xamânico, mas consagra a ayahuasca com o nome de Daime, mas enfim, que é o Santo Daime, Barquinha e etc, que é uma igreja. Então, aonde você for, é muito importante que você vá sabendo muito bem o que você está fazendo, ter um mínimo de noção, mas principalmente saber se aquele lugar é confiável, certo? Como é que você vai saber? Normalmente a gente vai por indicação, né? Indicação é a melhor forma. E que mesmo assim, tá? Mesmo a gente indo por indicação, a gente pode errar. Aquele lugar pode não ser tão confiável quanto a gente achava. Enfim, existem muitas coisas para se falar sobre a ayahuasca, sobre essas medicinas, mas hoje eu vou parar por aqui. Já apresentei um pouco sobre elas. Vou parar por aqui, a gente fica nos próximos episódios e aí a gente estende muito mais. Por quê? Porque, como eu falei, assim, eu tô apenas 5, 6 anos, né? Eu já perdi as contas, né? Mas enfim, eu tô uns 5, 6 anos dentro de uma escola xamânica, consagrando a medicina, conhecendo a medicina. E falo pra vocês, eu sei muito pouco sobre a medicina, cada dia eu aprendo mais. O que a gente precisa saber, de fato, é uma medicina de expansão da consciência, é uma medicina muito boa, ajuda muita gente, porém é uma bengala para nossa expansão. Ajuda, é uma bengala, uma muleta, o nome que você quiser dar. Por quê? Porque ela ajuda, mas ela pode te viciar na dependência dela, sim. E isso muita gente não fala. A ayahuasca não vicia, o gosto é ruim, que é justamente para não te viciar. Isso é verdade, o gosto é muito ruim. E às vezes a gente vai assim, mas a gente é viciado no efeito que ela causa. Ela causa um efeito de muito bem-estar, ela causa um efeito de conexão com a espiritualidade, que é muito gostoso. E a intenção é que ela nos ajude a estarmos aflorando isso dentro da gente, e não que ela vire uma muleta para que eu só consigo acessar a minha espiritualidade através da ayahuasca. Eu só consigo acessar as respostas através da ayahuasca. Não pode ser assim. Então, quando você for consagrar, mesmo que você já tenha consagrado, mas a partir de agora, enfim, quando você for consagrar, vá cada vez mais com bastante consciência. Tá certo, pessoal? Então, fico por aqui. A gente se encontra nos próximos episódios. Um grande beijo para vocês e até!